Que legal. Os nossos amigos estão multiplicando a geração Terrilar. Que legal. Estão grávidos, olha que bacana. Entre um capítulo e outro dos 10 mandamentos. Isso aí, amigo. Bênção. Amigos, você vai estender suas mãos para essa família que tem nos abençoado. E nós vamos orar com toda a convicção, com toda a fé, que esse bebê vai trazer muita alegria para essa família, vai trazer muitas conquistas, vai trazer muitas bênçãos. E fique em paz, que não existe acaso, dará tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Vamos abençoá-los. Senhor, nós te pedimos nessa oração, as tuas bênçãos, meu Pai, sobre esse período gestacional. Essa família foi presenteada, meu Deus. Sim, Jesus, com esse bebê, e toda a igreja está feliz, estamos alegres, meu Pai, e nós te pedimos as tuas bênçãos, meu Deus. Sim, Jesus querido, todo esse período, todo esse processo, meu Pai, sim, Jesus, que o Senhor venha cuidar desse bebê de forma especial. E eu te peço, meu Deus, supre a necessidade dessa casa, desse lar, e atenda, Senhor, o pedido dos teus filhos, meu Pai, mediante a qualquer preocupação. Em nome de Jesus, nós os abençoamos, e com muita alegria, nós celebramos, meu Pai, dando graças a Ti, em nome de Jesus, amém. Uma alegria imensa para nós. Deus abençoe, querida. Parabéns. Podem se sentar, meus amigos. Depois eu passo uma lista de nomes, viu, Gilson? Sou bom com nomes. Elimeleque. Que bom. Vou trazer um estudo da palavra para vocês. Está aqui. Eu peço para você que vai tomar nota, prepara seu caderno, prepara seu bloco de anotação. Você que não está desprovido, vá lá no celular, pega o bloco de anotações do celular, só desvie da atenção do WhatsApp. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Mas, por favor, tenha o costume de anotar quando estamos aqui trazendo estudos. Hoje o nosso tema é erva, grão e espiga cheia. Anote aí, erva, grão e espiga cheia. O texto por base desse tema está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Evangelho de Marcos, há quem diga que Marcos escreve o que Pedro diz. Um livro pragmático, objetivo. Acompanha comigo. Diz assim, Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra, noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, erva, depois se forma as espigas de trigo, os grãos, e por fim o cereal amadurece, a espiga cheia. Eu li a versão nova, versão transformadora. Amém, amigos? Há também um registro de Paulo no livro de Gálatas 6,17. 6,17 diz assim, quanto mais ninguém me moleste. Paulo bravo,
indignado, e ele diz: quanto ao mais, por favor, ninguém me moleste. Paulo, ele está terminando a carta de Gálatas, e parafraseando, ele, indignado, ele diz assim: por favor, ninguém diga mais nada, absolutamente nada a meu respeito, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quando estavam indagando o apostolado de Paulo, essa foi a refutação de Paulo. Antes de falar de mim, antes de falar ao meu respeito de maneira negativa, saibam vocês que eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. E o que representa, o que significa alguém que traz em seu corpo as marcas de Cristo, que teve o seu corpo moído, que teve o seu corpo açoitado, que teve o seu corpo cheio de feridas, cheio de marcas? Que testemunho tremendo nós vamos absorver hoje a respeito de Paulo falando sobre as marcas de Cristo. Amém, amigos? Então preste bem atenção e que Deus nos abençoe em sua palavra. Que Deus nos abençoe em sua palavra. Hoje eu quero falar sobre essas 3 observações num processo gerúndio: erva, grão e espiga cheia. Eu usei o exemplo do apóstolo Paulo para falarmos um pouco das marcas de Cristo, as marcas de Jesus. Como é realmente você olhar para uma pessoa e você verificar que por aquilo que a conhecemos, podemos dizer que essa pessoa carrega consigo realmente as marcas de Cristo. Ao olhar para uma pessoa, nós podemos verificar e afirmar sim, esta pessoa é salva, esta sim é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, esta pessoa, olha, esta pessoa será salva. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon, uma vez ele escreveu assim: a verdadeira vida concedida pelo Espírito Santo, definitivamente, ela tem que trazer resultados, e o texto do pregador Charles Spurgeon continua dizendo assim: o cristão que renuncia a si mesmo, ele vai se tornar melhor do que todos os homens deste mundo. A frase nos faz pensar. Na prática, veja as marcas que o apóstolo Paulo entende muito bem, e ele vai descrever da seguinte forma: trabalhei com muita dedicação, fui encarcerado com muita frequência, perdi as contas de quantas vezes fui açoitado, em várias ocasiões enfrentei a morte, 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites que vocês conhecem, 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, certa ocasião passei uma noite e um dia inteiro à deriva no mar, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos do meu próprio povo, bem como do gentil, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram, tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio, por não ter roupa suficiente para me agasalhar, mas nada foi tão profundo para Paulo, quanto as marcas de Cristo, que ele carregava. Amém ou não amém? Uau! Isso sim é marcas, e nada foi tão profundo do que as marcas de Cristo. A obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ela tem que trazer evidências. Que evidências, pastor? Evidências de regeneração, evidências de renovação, evidências de salvação.
Portanto, o povo de Deus tem que ser um povo singular. Sim, justamente porque nós dizemos que você nasceu de novo. Você nasceu de novo. O povo de Deus, ele passa a ter um novo falar, ele passa a ter um novo viver, passa a ter um novo padrão de vida. Glória a Deus por isso. Obviamente, como consequência, nós passamos a ter uma nova conduta. Em outras palavras, Charles Spurgeon, ele estava dizendo que se não há evidência de uma nova vida dentro de uma pessoa, significa que essa pessoa ainda não acertou o caminho certo. Só frequenta a igreja, só diz que é crente, só gosta de louvores, só é assíduo a regras litúrgicas, é uma pessoa religiosa. Portanto, meus amigos, é muito importante eu pautar sobre esse assunto com vocês. Nós vivemos em uma época de grandes igrejas, igrejas famosas, megas templos em evidências. Vivemos em uma época aonde perigosamente comercializam Cristo. O próprio Jesus Cristo, para alguns, está se tornando um marketing para promover a igreja. E o perigo nisso está nas diversas vozes que nós estamos ouvindo. Sim, o mundo protestante está em perigo, está vivendo uma de ensinos. A igreja de Jesus, ela passa por um processo de dormência, está adoecida por causa de falsidades de palavras que estão sendo ministradas. Há algumas novelas, entretenimentos, filmes, mas se você discorrer os canais da sua televisão, você vai ver de maneira exacerbada diversas menções de igrejas em diversos horários, diversos estudos. E por que não, desculpa a sinceridade, mas inúmeras aberrações teológicas. Chega até a ser cômico. Algumas até, pastor, meu filho, brincam com algumas coisas que a gente escuta, brincando com a inteligência das pessoas, brincando com a inteligência. Olha a responsabilidade que temos de carregar, porque uma vez que se mancha, sim, uma vez que prejudica a imagem do cristão, consertar isso depende muito do nosso comportamento, né? E você percebe que nessas multiformas de igrejas, você não consegue identificar uma evidência de mudança comportamental naqueles que se diz cristãos, Sim, é óbvio que a transformação, ela não é imediata. A transformação que se espera é progressiva e gradativa na nossa vida. Você não recebe Jesus hoje e amanhã você está totalmente transformado, com atitudes totalmente novas. Não, isso é um processo contínuo, mas certamente, na vida de todo mundo, tem que ter um dia que nós temos que apresentar uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. Essa evidência tem que ser notória por aqueles que nos cercam, por aqueles que convivem conosco, porque se não acontece essa mudança, significa que não encontramos Jesus. Sim, você não precisa falar sobre você, o seu comportamento vai revelar quem você é, seu comportamento revela o que acontece dentro de você. Glória a Deus por isso. Da mesma forma, nós não deixamos de notar externamente o que acontece conosco dentro, se não há uma mudança positiva. Sim, a conduta continua sendo negativa, nós mostramos externamente que estamos regredindo, não tem como esconder.
Não tem como esconder. Você engana alguns, momentaneamente, que não te conhece bem, mas não tem como esconder. Prova disso, o apóstolo Paulo escreveu 2 Coríntios 3,18: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E diz assim: e o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Diga para quem está do seu lado assim: você se parece com Cristo? E complementa dizendo assim: mais hoje do que ontem. Segundo o apóstolo Paulo diz, como que acontecem essas mudanças? Como que é possível ter essa transformação de adquirirmos a imagem de Jesus Cristo nas nossas atitudes, no nosso comportamento? Para que vocês entendam, a Bíblia diz que o cristão, quando entra para a igreja, quando há uma conversão verdadeira dentro de um cristão, nós entramos por um processo de infantilidade, e espiritualmente essa pessoa acaba de nascer, e naturalmente ela volta a ser como uma criança, e uma criança dela é totalmente dependente. Uma criança, ela não sabe dizer que está com fome, ela chora. Ela não sabe dizer que está com frio, ela não sabe andar sozinha, ela não sabe se vestir, ela não sabe se comportamentar, ela não sabe se defender. E é por isso que entra o processo do discipulado, do acompanhamento próximo. A criança, ela é discipulada pelos pais. Os pais renunciam a sua vida em prol da criança, renuncia seu sono, renuncia seu descanso, renuncia seu alimento. O cuidado agora passa a ser por causa da criança. Discipulado é isso, infantilidade. Com o tempo nós aprendemos a nos alimentar sozinho, com o tempo nós aprendemos a comer sozinho. Mas o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 3,18, ele está dizendo assim, aqui, de glória em glória, de culto em culto, de mensagem em mensagem, de dia em dia, gradativamente, o novo convertido vai desenvolvendo uma maturidade espiritual. Amém, amém? É por isso da necessidade de estar presente nos cultos, de estar ativo, participando, até chegar na estrutura da imagem de Cristo. Não é no estalar de dedos. Olha, pastor, depois daquela oração, eu sou Jesus purinho. Não é através de uma oração. Pastor, que mensagem foi aquela? Depois daquela mensagem, estão até me chamando de Jesus. Não foi através só de uma mensagem, de glória em glória, glória em glória, glória em glória. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma manutenção. Quem é você para andar sozinho? Quem você pensa que já sabe tanto, que não precisa mais ser discipulado, não precisa mais ser acompanhado, não precisa mais prestar conta. 14 anos dirigindo igreja, nós ainda prestamos conta, nós somos discipulados, somos pastoreados. E agora? Criança em apuros, quando faz besteira, corre para os pais, e não sabe nem como dizer o que aconteceu. Eu morava numa casa que no terreno do fundo tinha um pé de manga. Para quem não sabe, eu tenho uma fraqueza por mangas. Eu não conseguia pegar manga, porque eu era pequeno, mas eu tinha uma irmã que tinha uma habilidade em transpor barreiras. E a Ione pegou essa manga, e ela jogava a manga de lá para cá, e uma das mangas quebrou a janela de casa. Aí ela, não fala nada, ninguém conta, senão a gente vai apanhar. Aí meu pai perguntou, ficamos em segredo. Quando a Ione pisou na bola,
a gente não sabia como contar. Depois você faz a besteira, você não sabe como contar. Quando a Ione pisou na bola, eu falei, agora você me paga. Pai, sabe aquela janela, quem quebrou? A Ione. Aí ele falou, só porque você não contou, agora é você que vai apanhar. A criança, quando faz besteira, não sabe nem como contar. Você tem que ser acompanhado, você tem que ser discipulado, até nas suas quedas, você tem que saber como se levantar. Igrejas com grandes templos, aonde você entra, assiste o culto e vai embora, nem sabe quem é o pastor nem sabe quem é você, não tem um líder, ninguém sabe o que está acontecendo com você, de glória em glória. É por isso que Marcos falou com suas próprias palavras de Jesus e fez essa alegoria, essa comparação de sementeira, e disse assim: olha para mim, a terra por si mesma ela frutifica. Primeira erva, a pessoa entra na igreja como um bebê, depois vem a espiga, a pessoa começa a ter um crescimento na graça e na sabedoria de Deus, e finalmente a espiga cheia. Agora é você que vai fazer o discipulado de alguém. Finalmente a espiga cheia. Este processo se dá por um empenho, em concordância com uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Não é unilateral, é um empenho dúbio. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Deus faz a parte dele e você faz a sua. O que nós temos debatido nesse altar, o que nós temos discutido entre liderança, é que não há, em hipótese alguma, uma pessoa estar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e sua conduta, o seu falar, o seu viver, não evidenciar esta erva, esta espiga, esse grão cheio, gradativamente, ser de glória em glória, ser transformado na imagem de Jesus Cristo. Como não parece? Como não muda? E se não acontece isso, não há uma vida espiritual. E se não há isso, não há um novo nascimento. E se não há isso, não há uma evidência da obra de Deus. Crente é tudo parecido. O que destoa é porque não houve uma transformação. Crente é parecido. Por que pergunta se você é cristão? Porque crente é parecido. Parecemos Cristo. E se destoa, se o camarada destoa no seu comportamento, e se ainda fala que é cristão, já ouviu isso? Ainda fala que é crente, se destoa, e Deus está cobrando essa mudança. Até quando você vai aceitar viver rejeitando a regeneração, a transformação do Espírito Santo na sua vida? Eu venho lembrar a igreja nessa noite, meus amigos, a peneira continua a peneirar, o filtro do Espírito Santo continua filtrando. Deus não mudou e nunca mudará. Para permanecer dentro do Santíssimo, o sino tem que tocar. Podemos ser igreja moderna porque a geração adapta, mas não somos uma igreja mundana. Moderno não é mundano. Deus é o mesmo e seu sino tem que tocar, por favor. Glória a Deus. Paulo explica isso, Romanos 8, 5 em diante. Deixa eu ler para você, por favor. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito Santo, pensam em coisas que agradam o Espírito Santo. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte,
Mas permitir que o Espírito Santo controle a mente resulta em vida e paz. E continua: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedece às leis, nunca obedecerá. Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus, a ele não pertence. E o gênio Paulo não poupava nas suas palavras. Não entender isso é porque não está lendo. Ou seja, se é verdade que o Espírito Santo habita na minha vida, na sua vida, eu não posso agir carnalmente, seja no meu falar, seja no meu viver, seja na minha conduta moral, na minha conduta espiritual, na minha conduta social, na minha família, no meu âmbito. O Espírito Santo de Deus, realmente ele tem que ser evidenciado na minha vida. Por isso que a Bíblia diz que no meio do rebanho há o joio e ao trigo. Olha para mim, isso é delicadamente problemático, porque a Bíblia diz que quem semeia o joio é o inimigo das nossas almas, com a permissão de Deus. Olha aqui para mim, e ela vai dizer que é tão parecido com o trigo, o joio é tão parecido com o trigo, a ponto de Jesus dizer: não toca, não arranca, senão o trigo vem junto. Quem está entendendo, diga amém. Se não, eu explico tudo de novo. Quem tem que colocar o machado à raiz é o próprio Deus. Glória a Deus por isso. É por isso que a Bíblia diz que pelos frutos conhecemos as árvores. Pela evidência de uma vida, nós conhecemos quem você é. Quem você é. Glória a Deus. E é lógico que isso é um processo gradativo. Mas não usa isso, não é um sofisma. Eu não estou fazendo jogos de palavra. Quando eu falo que é um processo gradativo, eu não quero que isso seja uma justificativa ano após anos para você. Ah, pastor, não mudei ainda porque é um processo gradativo. Nós temos que revelar as marcas profundas de Cristo na nossa vida. Sim. Só que você não pode ficar esperando isso para 10 anos. Você não pode ficar esperando isso. Eu escuto algumas coisas. Tem pessoas que falam assim: pastor, no tempo de Deus, pastor, no tempo de Deus. No tempo de Deus. O tempo de Deus, meu amigo, o tempo de Deus é hoje para que você muda. O tempo de Deus, o Kairos, é hoje para que você o aceite, é hoje para que você o reconheça, é hoje para que você retome uma vida de santidade. Aleluias. Sim, isso não é um processo do dia para o outro, mas também não é um processo de anos e anos. Quando Deus diz de glória em glória, quando eu digo que é um processo gradativo, eu estou afirmando para você que é um processo de mudança todos os dias. Quando eu digo que é um processo gradativo, que não é um processo do dia para a noite, eu não estou dizendo que é um processo que só vou enxergar daqui a 5 anos. Hoje eu enxergo mudança, amanhã eu enxergo mais ainda, e semana que vem muito mais. O gradativo é isso, é uma comparação de como você era, está muito bom hoje, e será excepcional amanhã. Não é eu dar problema hoje, eu dar problema amanhã, eu dar problema ano que vem, e dizer que um dia eu vou mudar. Amém ou não amém? Muito bom que você está concordando. Glória a Deus. 1 Pedro 1,23, Pedro disse assim, ó: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida
que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Ou seja, você pode até pensar: pastor, eu estou aqui há tempos, eu fico muito triste porque eu não mudo, nada muda na minha vida, eu continuo com os velhos impulsos, eu continuo desejando a velha natureza, a velha tendência, continua ardendo, gritando dentro de mim, estou sempre caindo, estou sempre regredindo, eu vejo meus irmãos evoluindo, eu estou sempre andando para trás. Meu amigo, muda esse pensamento em nome de Jesus. Você é tão capaz como qualquer um outro que se esforça em mudar. Você pode tanto quanto aquele que decidiu fazer tudo novo. Tudo novo. Se não for assim, não haverá salvação. Quando Pedro diz assim: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída. Ele estava querendo dizer que a palavra de Deus não é uma coisa que se corrompe, ela não apodrece dentro de nós, pelo contrário, Pedro está falando de uma semente que foi gerada dentro de vocês, incorruptível. Não importa se o corpo é estragado, a semente é boa, e ela vai fazer coisas boas dentro de você, mas ela precisa estar dentro de você. O que acontece, pastor? O que acontece é que a semente não está dentro, porque uma vez dentro, vai haver mudanças, sim. Não é a semente não vingou, meu amigo, a semente nunca teve dentro, nunca teve dentro, nunca teve dentro. A palavra de Deus não é aquela semente que você planta, fala assim: olha, essa melancia nasceu, mas essa ficou fraquinha. A palavra é incorruptível, incorruptível, aleluias. Assim que ela penetra dentro, ela já começa a ser erva, glória a Deus, e na medida que você vai se esforçando, ela passa a ser no grão, e depois até ser uma espiga cheia, espiga cheia, espiga cheia, glória a Deus por isso, diga amém. Não sei se você é erva hoje, não sei se você é grão, se você já é espiga cheia, mas por favor, pelo menos tem que ter a semente dentro de você. Sim. Vou fazer uma pergunta, responda para si mesmo. A sua esposa diz isso a seu respeito, que você tem se transformado por lado positivo? O seu marido diz isso sobre você, que tem se alegrado, tem visto grandes mudanças positivas? Seus filhos tem visto isso nos seus filhos? Os seus familiares podem dizer que aconteceu na sua casa uma grande transformação, uma grande transformação. Tem gente que recebe visita, e a visita fala assim: rapaz, quem diria, hein? Eu lembro como você dava trabalho, olha que bênção. Mas tem gente que sai espantado ainda mais. Credo, você viu aquilo? Você escutou também? Escutei. Foi palavrão? Palavrão. Meu Deus, que baixaria. E os vizinhos escutando: nossa, essa briga aí, na onde que é? E ali, ó, na casa dos crentes. Meu amigo, 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive mais em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o aguarda, e o maligno não pode lhe tocar. Diga amém por isso. Logo não vive em pecado, por quê? Porque tem uma semente dentro de você. Deixa eu conjecturar, você está tomando uma vacina aí de primeira dose, segunda dose, terceira dose, vai até a 21ª. Tudo isso é para o vírus não contaminar o que está dentro. Essa erva, essa palavra de Deus que é jogada dentro de você,
ela vai te dando essa imunidade espiritual. Ela vai se tornando anticorpos dentro de você. Ela vai limpando, vai tirando tudo que é destrutivo, tudo aquilo que vinha para culminar a sua alma, seu coração, a sua mente. A erva, ela começa pequenininha, porque a palavra fala assim, como um grãozinho de mostarda, mas de repente ela vai crescendo, ela toma conta de todo o seu corpo, dos seus órgãos, da sua mente, do seu coração, da sua boca, e ela não se contém, porque a mostarda, ela cresce de maneira demasiada, e ela vai para fora, e aquilo que estava dentro começa a ser evidenciado fora. De longe consegue enxergar essa semente, essa espiga cheia, essa imunidade espiritual. Aleluia! Sim, por quê? Porque você foi atingido por esse novo nascimento de Jesus, meus amigos. E Ele veio nessa proposta transformadora, regeneradora. É uma mutação espiritual. Como pode um homem, um ser humano impedir esse desenvolvimento? Não pode. É muito mais forte do que nós. O que eu quero que você entenda é porque essa mudança, mesmo gradativa, não aconteceu, é porque não foi enxertado nessa árvore que é Cristo. Por favor, então se apresse em fazer isso. Recebe essa palavra que estou te pregando hoje, recebe essa semente hoje. Se antes você só ouvia, só escutava, só sentava e participava, toma ela hoje para a sua vida, muda definitivamente, em nome de Jesus. Sim! Toma semente, que a palavra toma, que a semente toma, o Espírito Santo te dá nessa noite. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, não faz mais parte desse corpo, não faz mais parte. Tudo novo. Tem um corpo novo, tem boca nova, tem conduta nova, tenho mente nova, tenho amigos novos, tenho casa nova, tenho família nova, eu tenho tudo novo. Deixa de ser Elvis, agora é cristão, deixa de ser Gilson, agora é Jesus, parece Jesus, meu amigo. Aleluias. Talvez você diz assim, pastor, eu já melhorei um pouquinho. Antes eu fumava 10, agora eu só fumo 5. Pastor, antes eu passava a noite inteira em pornografia, agora é em vez em quando. Pastor, antes eu fazia um monte de besteira, agora é só um pouquinho. Meu amigo, isso não é regeneração, isso não é mudança, isso não é transformação. A palavra diz que você está em Cristo. Você é nova criatura e não será nova criatura. Só quem é nova criatura, por favor, celebra Ele. Manifeste, celebra. Abra sua boca e diga, eu sou uma nova criatura, eu sou a árvore de Cristo, sim, as coisas velhas se passaram, eu tenho vergonha das coisas que eu fiz, eu rasgo tudo igual Paulo, eu jogo fora tudo que eu já fiz, o importante é o que me espera, o importante é o que vem de dentro, sim, como rios de água que flui no interior, que coisa linda, aleluias. Glória a Deus. Amém, meus amigos. Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós temos uma carne, nós temos um Espírito, e eles lutam dia inteirinho. Nas escolas de discípulos nós brincamos, né? O espírito, o anjinho e o diabinho fica brigando o dia inteirinho. A alma, a palavra fala assim, tem que ser domada com cabresto. Tem que frear a sua alma. Se não tivesse que ter esforço seu, se fosse um passe de mágica,
Tem que ter luta, sim, você tem que se esforçar por isso. Fácil é viver naturalmente, fácil é seguir naturalmente a sua tendência humana, adâmica. Você viver naturalmente, você vai ser como todo mundo, pegar como todo mundo, fazer coisas erradas como todo mundo, participar de bagunça como todo mundo. Mas quem se esforça é separado, quem se esforça é diferente, quem se esforça se santifica. Você precisa se esforçar. Nós não conseguimos marcas sem esforço. Já viu o atleta olímpico se preparando para a sua competição? Fala assim: olha, eu tenho que superar a marca do medalhista. Qual que é a marca dele? É tanto. Então vamos treinar, se esforçar para ser igual ou maior. Marcas só sobrevêm através de esforço. Diga para quem está do seu lado assim: tem marcas aí? Tem marcas de Cristo? Aleluias. A primeira marca é que a pessoa que tem Jesus, ela não pode viver na prática de qualquer pecado, seja qual for o pecado. Se tenho Jesus, estou fora desse pecado. Não participo, não envolvo, não quero, não me chame. A segunda marca é que nós temos uma fé que tem que ser inabalável em Jesus. Fé inabalável, ela não pode ser promovida ou desenhada por circunstância. Se tudo vai bem, eu tenho fé. Se tudo vai mal, acabou a minha fé. Fé inabalável independe da circunstância. Independe da circunstância. Sim. Hebreus 7:25 fala assim: por isso também pode salvar totalmente o que por eles se chegam a Deus, que por eles se chegam a Deus. Então nós não duvidamos da nossa salvação, nós vivemos pela fé em Cristo, nós acreditamos e ninguém tira mais isso dentro de nós. Acredita e acabou, acredita e acabou. Todos nós recebemos uma mesma medida de fé, só que a fé tem que ser treinada. Sabe por quê? A tua fé está rasa, delgada, porque você pouco exercita. É um especialista em duvidar. Como vai desenvolver fé? Como vai desenvolver fé? Terceira marca, uma vida de santidade tem que ser o foco do cristão. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual... A palavra santidade quer dizer vida de consagração, romper com o mundo, romper com a carnalidade, sim, dedicar-se ao altar. Então é impossível falar de ter uma vida nova sem ter santidade. E a quarta marca, para mim finalizar, o novo nascimento tem que trazer em você uma mente espiritual. Uma mente espiritual. Colossenses 3:2 diz assim, ó: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mente de Cristo. Meu Deus, você se preocupa com tanta coisa fútil, tanta coisa banal, com tanta coisa que corrói, e as coisas espirituais te traz falta de paz. Meu Deus do céu, tudo que envolve coisas espirituais gera polêmica, gera confusão. Para com isso. Temos que ter mente de Cristo. Nós temos que entender que a nossa vida aqui na terra é uma peregrinação passageira, é um conto ligeiro contado às pressas. Estamos aqui de passagem. Jesus predestinou para nós um plano de salvação. Nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Haverá uma hora que Deus dirá: agora para tudo que está fazendo e venha para mim. E você ainda ocupa a sua mente com coisas rasas. Meu Deus, tenha a mente de Cristo, em nome de Jesus.
Porque uns trabalham mais que os outros na igreja? Porque uns gostam mais da igreja do que os outros? Aleluias. Você que assumiu o compromisso de ser discípulo de Cristo, você deve vir para a igreja no mínimo uma vez na semana, no mínimo domingo, uma vez na semana. O correto é todos trabalharem na igreja, ter a mente de Cristo, se envolver com as coisas espirituais, mas às vezes não dá para responder esses atos devido ao emprego, devido a outras responsabilidades, mas temos que estar congregando. O novo nascimento traz uma mente espiritual. Ter a mente espiritual é pensar em relacionar com Deus. Nossa função é motivar essa vida espiritual ativa. Nossa função é fazer você ter bastante atuação dentro da igreja. Sim, dentro da igreja. Eu quero orar por você, meu amigo, minha amiga, que me escutou nessa noite. Por favor, se coloque em pé, por gentileza. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Nenhuma condenação para quem sai em ti. Pelo sangue que veio. Lute você também. Lute você também. Eu sei que não tem sido fácil. Eu sei que as amizades que me cercam me induzem a voltar às velhas práticas. Eu sei que os problemas que sobrevêm à minha casa, à minha vida, me fazem tentar desistir. Eu sei que a dificuldade financeira estremece a minha estrutura. Eu sei que conflitos que foram gerados, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil. Feche seus olhinhos. Se esforça você também. Se esforça você também. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil. É bem difícil, Senhor, de ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças vêm, lembranças do passado e querem te fazer parar. Querem te fazer parar. Palavras de alguém que não eles não acreditam na sua mudança, mas tem erva aí.
e nos amparando sem força e vigor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado, ficou pra trás. pois Cristo na cruz, tudo já venceu, Ele já venceu. Sabe que Ele não lembra mais. eu canto pra glória de Deus. Aleluia. Celebre bem forte. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. Mesmo que você seja provado, É certo que provas virão, investidas no tentador. mas não tema, não volte atrás, não desista. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus, aplaude forte, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Senhor, eu apresento a tua igreja nessa noite. Por favor, meu Deus, essa palavra dentro de mim, Senhor, dentro de mim tem que ser manifesta. Oh, aleluia. Faça vingar. Não deixe que as aves de rapina venham roubar, venham usurpar. Não deixe. Às vezes, agora mesmo, vem uma palavra contrária, bloqueando tudo isso que foi ministrado no seu coração. Lança fora, lança fora, lança fora. Você vai vingar, você vai prosperar. A erva vai arrebentar, sim, sim. Você vai produzir frutos de Cristo na sua vida. Seu vocabulário será tão bonito de ser ouvido, vai trazer paz falar com você. Por favor, Jesus, faz essa obra na vida do teu filho e da tua filha, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Não deixa, Deus, que as provações me façam desistir dessa vez. Sempre no ápice, meu Pai, sempre quando eu estava melhor, vinha algum vento e eu desanimava, mas será diferente. Sim, sim, será diferente, meu Deus, porque dessa vez eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, a marca do seu evangelho, a marca da sua cruz. Em nome de Jesus, você pode celebrar Ele. Fale com Ele, fale com Ele. Diga glória, diga aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos acabar. Nós vamos acabar antes. Me dê um minuto, por favor, da sua atenção. Um minuto da sua atenção. Quando nós construímos a nossa casa, nós colocamos uma porta na casa.
colocamos janelas, colocamos portão. Isso nos traz sensação do quê? Segurança. E se não tivesse a porta, portão, janela, você dormiria em paz? Você ficaria bem indo ao mercado, indo ao serviço, deixar sua família lá, você ficaria bem? Portas e janelas espirituais. Olha para mim, dia 31, faremos aqui o culto da virada, na presença do Senhor, celebraremos Hanukkah. Amigos, como pastor, eu me antecipo, eu coloco o portão, e eu coloco portas e janelas. Essa é a nossa função pastoral. Não quer dizer que se o problema vier, não tem solução, tem. Não quer dizer, se a casa for invadida, não tem mais jeito, tem. Mas às vezes, a circunstância que o intempéries vem num grau muito elevado. Às vezes, para alguns, dependendo da sua estabilidade espiritual, é irreversível. Para que esperar as coisas acontecendo? Por isso que nós nos antecipamos. Eu tenho uma frase, eu sempre digo: quem antecipa, governa. Janelas espirituais e portas espirituais. Desde que eu me conheço por cristão e por gente, eu passo o ano, virada de ano, na presença do Senhor, agradecendo pelo ano que se findou, ação de graça, e entregando o ano que se inicia nas mãos dele. Exceto aqueles que já têm algum projeto definido, por favor, fique atento, que seu pastor se antecipa. Cuidado com janelas e portas espirituais. Amém, amigos? Fica o convite. Estarei aqui como todos os cultos. Deus abençoe sua vida. Quero agradecer os que nos visitam. Deus abençoe sua vida. Meu amigo Anderson, goleiro, não teria deixado aquele gol da polenta, tenho certeza. Aquele gol foi dado, né? Foi esquisito, né? Brincadeira. Deus abençoe, meus amigos. Aleluias. E nós vamos terminar com uma música que fala sobre marcas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandece seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus, com muita alegria, vamos celebrar. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim, querem olhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido eu estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus sonhos. o meu Deus, O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará
estou